Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Eu tenho uma palavra no meu coração. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam glória a Deus. Graças a Deus por isso. Obrigado aí pela surpresa. Parabéns você que é pastor, você que não foi ordenado ou ordenada, você que não recebeu uma unção sobre a sua vida, mas você que cuida de ovelhas de Jesus. Que o Senhor possa renovar as suas forças nessa noite. E não esqueça do meu presente, um pacote de figurinhas. Tô brincando. Abra sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Nós estamos numa série de mensagens nova com o tema Epitáfio. Pode botar a arte aí, fizeram uma arte bonita pra caramba. Pode botar a arte aí do Epitáfio. Olha aí, gente, que arte bonita. Epitáfio, para quem não sabe, é o descrito na lápide de alguém que morreu. E normalmente essa descrita, essa frase, ela representa muito o que essa pessoa, né, que morreu deixou como um legado. Na semana passada nós falamos sobre um personagem bíblico chamado Jó. E se Jó tivesse um epitáfio, certamente estaria escrito lá na lápide dele: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E hoje, por ser o dia do pastor, nada melhor do que falar sobre um pastor. Nós vamos falar sobre o epitáfio nessa noite do pastor Davi, o pastor de ovelhas muito conhecido. Então, se você abriu primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, no versículo 24, diz assim a minha tradução: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Está falando de Golias, tá? E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cobrirá de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que você desceu aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceu aqui para ver a guerra. Respondeu Davi: o que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se para o outro lado e falou a mesma coisa. Eu vou repetir: desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco e que os exemplos desse herói da fé, desse pastor, desse homem segundo o teu coração, nos desperte e nos impulsione a corrigir a nossa percepção, a nossa cosmovisão e mudar uma vida segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus, amém. Bom, eu gostaria nessa noite, na nossa conversa, de falar sobre o rei Davi, mas numa ótica um pouco diferente, porque eu queria nessa noite trazer para vocês algo que, se você não viveu, em algum momento você vai viver, ou quem sabe você esteja vivendo. Eu queria falar sobre pressões da vida. Eu queria falar especificamente sobre momentos de pressão.
Eu queria começar perguntando aqui nessa noite, quem aqui está vivendo algum tipo de pressão em sua vida? Tem coragem de levantar a mão aí. Quem aqui está vivendo algum tipo de pressão na sua vida, na sua profissão, no seu casamento, na sua área familiar, profissional, financeira, em algum momento da vida? Quando a gente vai para Hebreus no capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, nós percebemos que lá estão os principais homens e mulheres de Deus, mas que também nenhum deles foi poupado de viver muita pressão. A pressão, ela antecede o sucesso. Todas as vezes que Deus quer levantar alguém, primeiro, Ele submete esse alguém a algum tipo de pressão. A pressão, ela serve como uma espécie de preparação. Afinal, a pressão, ela tem por finalidade preparar de uma forma mais rápida as nossas vidas. Algumas pessoas, elas decidem se entregar à pressão. Algumas pessoas, elas decidem se deformar diante das pressões que elas acabam sofrendo. E aqui, especificamente hoje, nessa noite, eu queria falar sobre 3 tipos de pressão que Davi enfrentou na sua vida. E esses 3 tipos de pressão você vai viver em algum momento da sua vida. E esse texto que eu li fala exatamente do momento em que Israel estava em guerra com os filisteus. Golias, um homem muito grande, muito forte, se colocou por 3 vezes a afrontar o exército do Deus vivo e poderoso. E agora, ele, amando do seu pai, Jessé, ele vai ao vale de Elá levar suprimento aos seus irmãos. E aqui, visivelmente, Davi, ele é indagado e afrontado por um dos seus irmãos, o primogênito, o irmão que se considerava talentoso, habilidoso, valente. Mas a primeira pressão que Davi viveu em sua vida não foi essa. A primeira pressão que Davi enfrentou foi uma pressão interna. E essa pressão, ela é uma das piores que existe, porque muitas pessoas acham que o seu maior inimigo é o diabo, ou adversários que talvez você esteja enfrentando hoje. Mas o maior inimigo que você precisa vencer é você mesmo. Porque quando nós conseguimos vencer a nossa mente, que mente o tempo inteiro para nós, tudo se torna muito mais fácil. E nós, como cristãos que somos, acreditamos que o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de vitória, é um Deus de conquista, é um Deus que realiza milagres nas nossas vidas. Mas nós temos dificuldade de entender que esse mesmo Deus, que é o Deus de vitória, que é o Deus de promessa, também é um Deus de processo. Então, antes de Deus realizar e cumprir a promessa que Ele fez na sua vida, Ele vai submeter você ao processo. Porque é exatamente o processo que vai preparar você para que você possa receber a promessa de Deus. Porque tudo aquilo que vem fácil na vida de alguém não é dado devido valor. Saul foi ungido como rei, pastoreando as jumentas do seu pai, e foi colocado no dia seguinte no trono da nação de Israel. E logo nos primeiros anos do reinado ele acabou se perdendo. Saul não perdeu para Davi, porque Davi não estava no cenário quando Deus resolveu trocar o rei da nação de Israel. Saul não perdeu para riqueza, para fama. Saul perdeu para ele mesmo, quando em algum momento ele achou que podia tudo, e na vida ninguém pode tudo. Diga, na vida só Deus pode tudo. E nós precisamos entender isso, que na vida existem coisas que nós não podemos fazer. Saul, ele se perdeu, e a primeira pressão que Davi enfrentou foi a pressão interna, porque algumas correntes teológicas dizem que ele era filho de uma escrava, de uma concubina, e ele havia sido totalmente rejeitado pelo seu pai. Quando o profeta Samuel vai a Belém sacrificar um animal e ungir o novo rei da nação de Israel, Samuel não sabia quem era o próximo rei. Deus havia designado que ele levasse um animal e fosse em direção a Belém, e lá Deus daria maiores instruções. E quando ele chega na casa de Jessé, o povo de Belém ficou desesperado, e ele disse: eu vim somente oferecer sacrifício na casa do belemita Jessé. E quando ele chega lá, ele se apresenta para Jessé e diz para ele: olha, eu vim aqui amando do Senhor, eu quero que você se consagre e que você separe os seus filhos, porque nós vamos jantar juntos. O que Jessé fez?
Jessé separou seus 7 filhos. Jessé tinha 8 filhos com Davi, mas ele separa somente 7 dos seus filhos. Davi estava pastoreando as ovelhas no deserto. E ele, por vergonha, porque Davi representava para Jessé o seu pecado, a sua queda, a sua vergonha, e justamente por isso ele exclui esse menino que nada tinha com isso, que não pediu para nascer, mas que foi rejeitado desde o primeiro dia. Todas as vezes que Jessé olhava para Davi, ele olhava no próprio espelho, vendo nele o seu erro, a sua queda, a sua fraqueza, a sua debilidade, a sua queda. E esse menino que, contrariando a lógica, não tinha nenhuma possibilidade de se tornar um rei da nação de Israel, foi escolhido por Deus. Deus decidiu escolher Davi, mas o posicionamento de Davi fez toda a diferença para que tudo aquilo que Deus iria fazer na vida dele se tornasse uma realidade. Porque a Bíblia fala que Davi, tudo o que fazia, ele fazia com excelência. Mesmo não nascendo numa família importante, mesmo não tendo recursos, mesmo sendo excluído pelos seus pais, mesmo vivendo uma ausência da sua mãe, a Bíblia fala que tudo o que Davi pegava para fazer, ele entregava, ele dava o seu melhor. Davi foi colocado para pastorear as poucas ovelhas do seu pai Jessé. E a Bíblia fala que quando ele decidiu pastorear as ovelhas do seu pai, ele tinha que proteger as ovelhas de feras, de animais selvagens. O que Davi fez? Davi não tinha armas tecnológicas dos dias de hoje. Davi, ele tinha apenas uma tiradeira de couro e pedras que ele pegava no ribeirinho. E o texto diz que quando um urso e um leão tentaram se aproveitar de uma das ovelhas do seu pai, Davi, ele conseguiu matar um urso e um leão apenas com uma tiradeira e com pedras. Não foi um golpe de sorte, não foi uma única vez que isso aconteceu. Davi era extremamente preparado para aquilo que ele fazia. Mesmo sendo apenas um pastor, Davi não perdia tempo. Nos momentos ociosos, enquanto as ovelhas estavam pastoreando, Davi, ele treinava incessantemente o que ele tinha nas mãos. Ele dava o seu melhor na condição que ele tinha. Ele fazia sempre o seu melhor, não reclamando, não questionando, se apresentando e cumprindo aquilo que precisava ser feito. Por isso o leão foi morto. Por isso o urso também foi morto. E a Bíblia fala que ele era um exímio tocador de harpa. Ele não era alguém que, se alguém perguntasse, você sabe tocar harpa? Iria dizer, eu sei alguns acordes, eu conheço alguma coisa, eu arranho um pouquinho. Ele era o melhor harpista que havia em toda Israel. Porque quando Saul foi perturbado por espíritos da parte de Deus, a Bíblia fala que os seus conselheiros começaram a perguntar uns aos outros se porventura poderiam encontrar alguém que tocasse harpa muito bem, para aliviar o coração de Saul diante desses espíritos. E quando a notícia se espalhou, a reputação de Davi já era grande, e as pessoas diziam, eu conheço um jovem belemita, ele é formoso, tem boa aparência, sisudo em palavras, sabe tocar harpa, e o Senhor é com ele. Davi, ele era um profissional, ele era um adorador por excelência. Observe, além de ser o melhor pastor que ele podia ser, ele era o melhor instrumentista que ele podia ser. Eu pergunto para você, você é bom no que você faz? Talvez você não precise fazer tudo ou saber sobre tudo, mas especificamente naquilo que você faz, você se dedica, você se entrega, você se organiza, você treina, você se prepara, ou simplesmente você acha que por receber um talento de Deus, o acaso vai chegar até você e as coisas simplesmente vão acontecer. Davi não sabia, mas o fato dele dar o seu melhor em tudo o que ele fazia, em algum momento fez com que as oportunidades chegassem até ele e a sua vida fosse transformada. Quando Davi decidia adorar a Deus, ele adorava totalmente de todo o seu coração. E a Bíblia fala que quando precisaram de um arpista, logo se lembraram de Davi. Davi se apresenta a Saul e ele começa a tocar a harpa. Mas escute o que eu vou dizer para você antes disso. Algum tempo antes,
Jessé havia ido na sua casa. Ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, as poucas ovelhas do seu pai. Jessé fez um grande banquete. Afinal, era como se estivesse recebendo um chefe de estado na sua própria casa, nos dias de hoje. E de repente, se apresentam todos os irmãos de Davi, um a um. O primeiro foi Eliabe, o primogênito, o mais forte, e aos olhos naturais o mais preparado. E Samuel estava com um chifre, com óleo em suas mãos, e Deus avisa para ele: Samuel, Samuel, não olhe segundo a aparência, porque o homem vê o exterior, mas eu decido ver diga coração, diga coração. Quando você olha no espelho, o que você vê? O que você tem como ideia quando você olha para você? Davi, ele era muito bem resolvido, mesmo faltando muita coisa na sua vida, mesmo tendo uma infância fragmentada, sendo rejeitado, odiado, desprezado, ele não permitiu que a sua identidade de filho de Deus fosse roubada, porque Davi entendeu muito cedo que ele não era onde ele estava, que ele não era aquilo que ele fazia, que simplesmente ele era aquilo que Deus havia declarado que ele podia ser. Por isso muitas pessoas se perdem, porque muitas pessoas, diante de um fracasso, de uma queda, diante de uma decepção, criam-se um reducionismo e acham que é o fim, e acham que são aquilo que estão vivendo, ou são aquilo que agora têm, ou aquilo que deixaram de ter. Davi, mesmo sofrendo pressões terríveis, internamente ele não se deformou. Davi não se lamentava, ele não ia para o Instagram, ele não compartilhava no Facebook. Davi, quando tinha que chorar, ele chorava na presença de Deus, de quem podia ouvir, de quem podia responder a sua oração. E agora, depois do óleo ser derramado sobre a sua cabeça diante dos seus irmãos, e também na presença do seu pai, que ele foi indiferente com ele, Davi é honrado pelo Senhor. Samuel diz para ele: você, menino, ele tinha 17 anos. Quantos anos ele tinha? Deus diz para ele: você, através de Samuel, será o próximo rei da nação de Israel. Se fosse você, o que você faria? De que forma você se comportaria recebendo uma palavra de Deus? Porque quem tem uma palavra de Deus tem absolutamente tudo o que precisa para ter a certeza de que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometendo Deus, não irá cumprir? Só que quando ele foi ungido, talvez, quem sabe numa quarta-feira, na parte da noite, já no finalzinho do dia, o óleo foi derramado sobre a sua cabeça, e na quinta-feira de manhã ele estava tirando cocô das ovelhas do seu pai, cheirando a estrume, se limpando das poeiras do deserto de Belém. Na quinta-feira nada mudou na vida dele, porque primeiro Deus promete, depois Deus submete a pressão, ao processo. E se você não entender que toda promessa ela passa pelo teste do tempo ou da pressão, você vai achar que Deus se esqueceu, você vai achar que Deus não te ama, você vai se deformar e você vai achar que acabou, que é o fim. Davi precisou passar pela pressão, pelo segundo tipo de pressão, que foi a pressão externa. Porque quando agora ele chega naquele vale de Elá, eu tive lá, de um lado o exército de Israel, do outro lado os filisteus, um vale, no meio um ribeirinho chamado Ribeirinho, nos dias de hoje, de Davi. E foi exatamente naquele ribeirinho que ele pegou algumas pedras. E quando ele chega naquele lugar, naquele vale, ele logo vê aquele alvoroço. Ele estava curioso, ele vê o gigante bradando 3 vezes ao dia. Golias afrontava Israel 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e no final do dia. Por quê? Porque era exatamente no momento em que os judeus, eles se prostravam diante de Yahvé para adorar. E exatamente no momento em que os judeus, eles se prostravam diante de Deus, Golias afrontava nesse momento o Deus dos hebreus. É muita afronta, é muita humilhação, é muita vergonha, mas Davi já havia sido preparado
pela vida para receber humilhação, afronta, desprezo, abandono. Ele foi preparado pela família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, não dando importância para aquilo que acontecia do lado de fora. Davi não permitiu que aquilo que acontecesse do lado de fora determinasse o que pudesse acontecer do lado de dentro na vida. E esse é o problema de muita gente. Tô nervoso não, tá? Esse é o problema de muita gente. A gente acaba deixando que aquilo que acontece do lado de dentro determina aquilo que pode acontecer do lado de fora. Davi simplesmente começou a ouvir falar que quem conseguisse derrubar Golias ia casar com a filha de Saul, ia ter a família livre de impostos e ia morar no palácio. E ele falou: como é que é? O que vai receber? E como é que vai ser? E ele começou a perguntar a todo mundo. Ele ficou em terê, porque ele percebeu que ele tinha condições de enfrentar Golias. Ele era um menino de 17 anos. Ele era franzino. Ele não tinha a menor chance contra um gigante de 2,70 metros de altura. Mas simplesmente por aquilo que o currículo dele do passado havia, ele tinha certeza de que era possível. Porque ele entendeu que se na vida ele venceu um leão, se na vida ele conseguiu matar um urso, se na vida ele conseguiu derrotar os abandonos que o seu pai e a sua família produziram, aquele gigante não era nada. Só que a maior pressão que Davi viveu agora não foi a pressão de olhar para Golias e entender que a lança dele, ele mal conseguia segurar. A maior pressão que vinha era aquela pressão do lado de fora, dos da própria casa, porque a Bíblia fala que em algum momento, enquanto ele perguntava um e outro sobre o que iria ganhar aquele que vencesse Golias, o seu irmão Eliabe se apresenta e diz: o que você está fazendo aqui, enxerido? Eliabe decidiu envergonhar a Davi publicamente, enquanto Davi resolveu se posicionar e dizer: olha, eu dou conta desse gigante. Talvez você possa até imaginar que eu não tenho condições, mas eu estou totalmente preparado, porque eu sei em quem eu tenho crido e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E o que fazia ele ter essa convicção? Primeiro, o Deus que ele servia. Segundo, as pressões que ele já havia passado na vida. E aí, o irmão dele resolve humilhá-lo, dizendo para ele: com quem que você deixou aquelas 3 ovelhinhas? Aquelas meia dúzia de ovelhas que você cuida muito mal. Você é presunçoso, você é arrogante, você não é nada, você sequer é um guerreiro e você se colocou aqui. E quantos são que nesse momento permitem que as vozes que ecoam do lado de fora determinam aquilo que vai acontecer do lado de dentro? Quantas foram as vezes que você recebeu uma palavra de Deus e você saiu de um ambiente tomado pela presença dele como esse, e quando chegou durante a semana, Satanás lançou um dado no seu ouvido e você se deixou abater e preferiu acreditar na mentira do que a verdade? Porque nós somos tendenciosos a acreditar mais na mentira do que na própria verdade. A Bíblia fala que enquanto Eliabe falava com Davi, na frente de todos, humilhando, envergonhando, dizendo: você não é nada, olha para você, você não tem a menor chance, você é apenas um menino, um pastor de ovelhas, você fede a ovelhas. O texto diz, e eu li, que imediatamente Davi virou para o outro lado, não dando importância, não permitindo aquilo que as pessoas diziam sobre ele determinasse o seu futuro. Você não é o lugar onde você está, você não é aquilo que você tem, você é aquilo que a palavra de Deus declara sobre você. Você é aquilo que Deus determina sobre você. Você é filho, você é filha do Senhor. Você é forte e corajoso. Pode aplaudir a Ele. E as pressões, elas só aumentaram na vida dele. Se primeiro as internas, agora as externas
E a última, porque o pessoal já está aqui me empurrando para terminar o culto. É assim que acontece. Vou dar uma acelerada. A última pressão, não menos importante. E pressão essa que muita gente se perde exatamente nela, que é a pressão do tempo. Porque Davi viveu 70 anos apenas. Davi viveu somente 70 anos. Ele reinou a nação de Israel por 40 anos. Se você fizer a conta, Davi, ele foi ungido com 17 anos de idade. Com isso, as pressões que ele viveu no teste do tempo demoraram 13 anos. Foram 13 anos para que uma palavra de Deus se cumprisse na sua vida. Mas foram 13 anos muito bem vividos, porque Davi fez aquilo que não queria fazer, para de alguma forma se manter firme diante de princípios estabelecidos pelo Senhor. Escute o que eu vou dizer para você. O que vai determinar a sua caminhada cristã nessa terra é estabelecer como prioridade os princípios que vão nortear o seu caráter cristão. Porque reputação é aquilo que as pessoas falam sobre você, mas caráter é quem você é quando não tem ninguém olhando para você. E se quando não tem ninguém olhando, quando esses holofotes ou essas câmeras não estão olhando para você, você por um momento acha que pode descumprir algum desses princípios, é porque realmente você se perdeu. Eu vi um Reels essa semana do Cláudio Duarte e ele disse o seguinte: as pessoas perdem num casamento, as pessoas perdem aquilo que não precisavam perder quando não querem tirar aquilo que precisam tirar das suas vidas. Você está casado, você está vivendo uma crise e o que está em jogo é o seu casamento. Mas quando você não decide tirar aquilo que precisa ser tirado, você vai perder aquilo que você acha que não pode perder. Quando você não tira a vaidade, quando você não tira o orgulho, a arrogância, a grosseria, quando você decide não tirar os comportamentos de alguém que é casado, inevitavelmente em algum momento, não é Satanás que vai promover o divórcio. Porque o maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Porque a palavra de Deus diz que eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. Satanás não toca na sua vida sem antes pedir permissão a Deus. Se a sua vida é uma vida santa, reta e justa diante do Senhor. Mas quando o inimigo sou eu, como é que funciona? Quando o problema sou eu, quando eu sou roubado de mim mesmo, como o Brennan Manning diz, o impostor que vive em mim, ou como o Padre Fábio de Mello disse, quem me roubou de mim? 2 livros que eu recomendo, porque em algum momento somos roubados de nós mesmos, quando somos submetidos a fortes pressões da vida. Davi, em algum momento, fugindo de Saul, não tendo mais por onde se esconder, ele decidiu se aliar ao principal inimigo de Israel, os filisteus. Lembra que ele matou Golias? Alguns anos depois ele teve que se aliar aos filisteus, porque senão ele ia morrer. E toda pressão que você passa, em algum momento você vai ser testado também. Por algumas vezes Deus colocou Saul ao alcance de Davi, não para que Davi antecipasse a promessa de Deus, mas que Davi pudesse ser testado, porque Deus não dorme, Deus não mente, Deus não falha, Deus não chega atrasado, Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Por isso permaneça firme, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu vou ter que terminar dizendo para você, talvez você esteja vivendo algum tipo de pressão na sua vida, e eu quero dizer para você
que viver pressão é um privilégio. Diga, viver pressão é um grande privilégio. Porque a pressão, ela tem por finalidade moldar o nosso caráter, aperfeiçoar a nossa fé, nos forjar, nos tornar resilientes, confiantes, dependentes. Davi, agora fugindo como um cão, longe das suas esposas, dos seus filhos. Davi não tinha absolutamente nada. A sua família tinha sido assassinada por Saul. Davi não tinha fama, porque ele era um fugitivo. Era como se fosse um leproso. Mas Davi tinha apenas uma coisa. E essa única coisa foi suficiente e fez com que algum tempo depois ele fosse coroado como o novo rei da nação de Israel. Davi tinha uma palavra de Deus. E quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Quantos aqui tem uma palavra de Deus? Se você tem uma palavra de Deus, se coloque de pé nessa noite. Se Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele trouxe pessoas que têm uma palavra de Deus aqui. Talvez você esteja prestes a desistir. Quem sabe uma dessas 3 pressões que Davi viveu, você esteja vivendo agora. E a sua mente está sabotando você, dizendo que é o seu fim, que acabou, que não tem jeito, que não tem mais tempo, que Deus se esqueceu de você. Mas eu quero dizer para você que Deus não chega atrasado. Ele sabe o que está fazendo. Assim como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. Eu quero orar com você, feche os seus olhos. Se essa palavra falou com você, mesmo no seu lugar, e você precisa, de alguma forma, que essa graça de Deus alcance você, você não pode pedir para a pressão diminuir. O que você precisa é pedir que a graça de Deus seja maior do que essa pressão. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. É quando nos esvaziamos de nós mesmos que o Senhor nos enche do seu poder. Você não está autorizado a desistir. Não é o seu fim. Se essa palavra falou com você, eu quero orar com você mesmo no seu lugar. Levante suas mãos o mais alto que você puder, em sinal de total rendição a Ele. O Deus de Davi está aqui, e nessa noite Ele pode mudar a sua história. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço, onde houver mãos erguidas aos céus, em sinal de total rendimento ao Senhor, sem nenhuma resistência, eu te peço, batiza com fogo. Renova agora as forças daquele que entrou aqui caído, abatido, entristecido. Pai, que a tua graça, que é melhor do que tudo, traga refrigério, paz de espírito e certeza de que o Senhor em Cristo está cuidando de tudo. Nós entendemos, Pai, que nem sempre o Senhor acalma o mar no primeiro momento, porque antes disso o Senhor decide testar exatamente a nossa fé, nos submetendo a pressões da vida. Mas o Senhor não perde o controle, o Senhor não mente, o Senhor não falha, o Senhor não muda, o Senhor não sofre sombra de variação, porque a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, Pai, colocamos diante do Senhor as pressões da vida, que têm sido intensas e que têm nos feito até mesmo pensar em parar. Mas nessa noite decidimos nos levantar e acreditar que não é o fim. Não somos aquilo que temos, não somos aquilo que vivemos, somos filhos amados do Senhor. E sobre essa palavra declaramos a nossa fé. Ó Deus, guarda a nossa casa, os nossos filhos. Nos dê a oportunidade nessa semana de serem matadores de gigantes para a glória do teu nome. Assim como Davi enfrentou os maiores gigantes em toda a sua vida, que fizeram com que ele fosse conhecido como o maior rei que a nação de Israel teve. Mas tudo isso só foi possível por causa das pressões da vida. Nós pedimos que essas pressões, tanto internas quanto externas, mas sobretudo essas pressões do tempo de espera para o cumprimento de uma promessa, não determinem o nosso fim. Eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo. Eu profetizo a graça de Deus. Eu profetizo uma palavra de Deus, refrigério de alma,
Porque assim como Davi escreveu em muitos salmos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pai, que essa palavra venha como destino certo para corações de homens e mulheres que estão aqui, e que possamos viver essa semana como uma grande semana de milagres. É o que oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, levante suas mãos e dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz, Deus nos abençoe, valeu.